Hoje pela manhã, na Comissão de Educação, Cultura e Esportes dessa casa, eu e o senador Cristóvão tivemos a oportunidade de receber um grupo de artistas e produtores culturais, representantes do movimento cultural de Brasília, que vieram manifestar a sua preocupação em relação a uma decisão anunciada pelo governo do Distrito Federal de utilizar os recursos escassos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal para financiar atividades que, historicamente, são financiadas pelo governo do Distrito Federal com recursos orçamentários, como o Natal, o Carnaval e o aniversário de Brasília. Eu quero registrar aqui que considero todas essas três datas de extrema importância, importância sobre todos os aspectos, como eventos turísticos, como eventos de fomento à cultura local, como eventos que podem permitir, que devem permitir alternativas de entretenimento e lazer para a nossa população. Eu só não posso concordar, senhor presidente, com a retirada de recursos do Fundo de Apoio à Cultura para financiar essas atividades, porque isso significaria um enorme retrocesso em relação aos recursos para o financiamento da cultura no Distrito Federal. Quem está dizendo isso é um ex-secretário de Turismo no governo Cristóvão. Tive a honra de ter restabelecido o Carnaval de Brasília, que não acontecia, desfiles de escola de samba há 3 anos. Entendo que todas essas manifestações são importantes, só que devem ser financiadas com recursos do orçamento e não com recursos do FAC. O Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal é uma conquista antiga, uma conquista dura do movimento cultural do Distrito Federal, e que precisa não apenas ser garantido, como ampliado, com mais recursos para o financiamento das atividades culturais da nossa cidade. E, pasmem, a informação trazida pelos artistas e produtores culturais é que de um orçamento de algo em torno de 44 milhões de reais para esse ano, haveria uma intenção do governo do Distrito Federal de retirar algo em torno de 13 milhões para financiar essas 3 atividades. Ainda agora, consultando os arquivos, o orçamento no que se refere às destinações orçamentárias destinadas à Secretaria de Cultura no orçamento federal, nós temos no Ministério da Cultura destinados ao governo do Distrito Federal, através da Secretaria de Cultura do Distrito Federal, mais de 10 milhões de reais. E nenhum projeto, até esse momento, cadastrado no Siconve com o objetivo de buscar esses recursos. Quero registrar, senhor presidente, que me chamou a atenção, estive com representantes do movimento cultural da cidade, numa audiência com o secretário executivo do Ministério da Cultura, há cerca de um mês atrás, senhor Vitor Ortiz, e fomos tratar da liberação de recursos destinados por vários parlamentares da bancada do Distrito Federal para a recuperação do Centro Cultural da Ceilândia, a cidade mais populosa do Distrito Federal e, como todas as demais, extremamente carente de espaços culturais. E chamou a atenção o secretário de Cultura, o secretário executivo do Ministério da Cultura, ficou impressionado, ficou, acho que, uma certa decepção, porque o próprio subsecretário de Cultura do Distrito Federal, Delvinei, naquela ocasião, informou que o governo do Distrito Federal, a Secretaria de Cultura, não tinha como buscar aqueles recursos pela falta de técnicos capazes de preparar um projeto para buscar o recurso destinado pela bancada do Distrito Federal. Ora, o mesmo governo que está desperdiçando a oportunidade
de buscar recursos públicos federais destinados por inúmeros parlamentares da bancada do Distrito Federal, quer retirar recursos do Fundo de Apoio à Cultura para financiar atividades que tradicionalmente são financiadas com outros recursos. Portanto, nós não podemos concordar com isso. Nós queremos aqui fazer um apelo ao governo do Distrito Federal, ao secretário de Cultura do Distrito Federal, que não permitam isso, que mude de ideia, que volte atrás nessa decisão, porque isso significaria um retrocesso muito grande para o financiamento da política cultural na nossa cidade. Pelo contrário, entendo que o caminho que devemos trilhar, conjuntamente, devemos unificar a cidade em torno desse objetivo, é o de ampliar e não reduzir os investimentos em cultura no Distrito Federal. Aliás, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essa medida ela se torna ainda mais grave quando o Brasília está se aproximando de sediar grandes eventos esportivos, como a Copa das Confederações, como a Copa do Mundo, como parte das Olimpíadas, o que deveria ensejar um grande esforço de ampliação dos investimentos em cultura na nossa cidade, exatamente para promover a nossa cidade, mostrar o que se produz nessa cidade, a diversidade cultural dessa cidade, ampliando as oportunidades para os artistas da cidade, até porque, senhor presidente, a sediar uma Copa do Mundo, uma Olimpíada, em função dos enormes investimentos que precisam ser feitos para sediar um evento dessa magnitude, só tem sentido se for para produzir outros benefícios duradouros para o conjunto da população do Distrito Federal e, é claro, de todo o Brasil. Nesse sentido, nós deveríamos estar ampliando significativamente os investimentos em cultura no Distrito Federal, os investimentos em mobilidade urbana no Distrito Federal, porque hoje nós estamos correndo o risco de sediar grandes eventos esportivos e não deixar, após o fim desses eventos, não deixar nenhum benefício para o conjunto da população do Distrito Federal. A crise por que passa a área de cultura do Distrito Federal denota uma falta de prioridade em relação a essa área, porque além de, nesse momento, o governo está querendo retirar recursos do Fundo de Apoio à Cultura, nós temos também nós precisamos nos unir para recuperar os espaços culturais da nossa cidade que se encontram completamente degradados. Aqui eu posso citar vários. Já citei o Centro Cultural da Ceilândia, cidade com mais de 400 mil habitantes que não tem um centro cultural, um local de encontro da população, extremamente carente de espaços de cultura e de entretenimento. Nós temos o Museu de Arte de Brasília em condições deploráveis. Se você permite interromper um pouquinho o brilhante pronunciamento que está fazendo, para anunciar, aliás, estão abrilhantando, assistindo o vosso pronunciamento, os alunos do curso do Comando do Estado-Maior do Exército do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos às nossas galerias. Sejam muito bem-vindos, é uma honra tê-los aqui no Senado. Nós temos o Museu de Arte de Brasília, que está em condições deploráveis, na Orla do Lago. Nós temos a Biblioteca Nacional, um investimento enorme numa obra física, e até hoje nós não temos efetivamente uma biblioteca funcionando. Nós temos o Teatro Nacional de Brasília precisando de uma reforma, precisando ser completada, uma reforma iniciada e que nunca acaba. Nós temos o Espaço Cultural da 508 Sul, um espaço fundamental na formação de muitos atores, de muitos músicos, de muitos artistas da nossa cidade que hoje se encontra às moscas praticamente. Enfim, nós temos um enorme desafio que é unificar a classe política, o governo do Distrito Federal, o setor produtivo, o movimento artístico, no sentido de garantir mais recursos, especialmente para recuperar os próprios culturais da nossa cidade e não retirar recursos que já são pequenos para o financiamento das atividades artísticas e culturais da nossa cidade. Aliás, senhor presidente, eu quero registrar que eu entendo que Brasília está precisando levantar sua autoestima. A cidade vem sofrendo muito com diversas sucessivas crises políticas já há alguns anos. E se tem
um segmento que pode contribuir para aumentar a autoestima do Distrito Federal é o movimento cultural. Ainda ontem tivemos uma demonstração clara disso, na abertura do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, a 45ª edição do Festival de Cinema Brasileiro, um festival tradicional da maior importância para o segmento audiovisual e cinematográfico do país. Nós tivemos a apresentação de um filme, A Última Estação, de um diretor e produtor cultural da cidade, Márcio Cury, com vários artistas da cidade, e que contribuiu para isso, para mostrar que a cidade pode realizar, a cidade tem capacidade para realizar produção cultural de excelente qualidade. E ali nós tivemos, na experiência de um libanês que veio para o Brasil há 50 anos atrás, enfim, e passa o filme perseguindo, buscando reencontrar um amigo, com quem viveu uma experiência extremamente marcante no seu deslocamento para o Brasil. O filme resgata alguns valores fundamentais, como o da amizade, o da gratidão, num filme muito bonito, e certamente contribuiu para elevar a autoestima do brasileiro, mostrando que o movimento artístico, o movimento cultural, os produtores culturais da cidade, quando tem condições, quando tem instrumentos, quando tem elementos, tem todas as condições de produzir com qualidade. Porque, como dizia Arnaldo Antunes, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. E, portanto, fica aqui a minha manifestação clara de apoio ao movimento cultural da nossa cidade, que nós não devemos mexer nos recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Devemos, sim, garantir recursos expressivos para o financiamento das comemorações do Natal, do aniversário de Brasília, do Carnaval de Brasília. O segmento envolvido com essas celebrações sabe do meu compromisso. Precisamos ampliar esses recursos, precisamos envolver os artistas da cidade cada vez mais nessas 3 celebrações, mas nós devemos garantir recursos do orçamento para o financiamento dessas atividades, como sempre foi feito, sem precisar usar recursos do Fundo de Apoio à Cultura, que devem ter outra destinação. Portanto, esse registro, fazendo esse apelo ao governador do Distrito Federal para que não permita que volte atrás na decisão de retirar recursos do Fundo de Apoio à Cultura. Queria, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, deixar esse registro dessa reunião que tivemos hoje pela manhã, na companhia do senador Cristóvão. Estamos solicitando também uma reunião com o governador Agnello para que o movimento cultural da cidade seja recebido e possa colocar de viva voz a sua insatisfação com essa decisão, que no nosso entendimento é absolutamente equivocada e deve ser revista. Esse registro que eu gostaria de fazer na tarde de hoje, senhor presidente.